Te convido a abrir a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 3 também. Não sei se você teve a oportunidade de estar acompanhando o que está acontecendo às quintas-feiras. Nós temos conversado sobre oração. Então, é um culto de oração que nós falamos sobre oração, porque acreditamos que através do direcionamento de Deus, alcançaremos a vontade dEle. Então, enquanto você vai abrindo no livro de Reis, eu vou recapitular. No primeiro momento que conversamos, antes do feriado, falamos sobre a oração de Abacuque. E com a vida de Abacuque, aprendemos que ele foi corajoso para questionar a Deus, mas corajoso também para ouvir a resposta de Deus. E ao ouvir a resposta de Deus, a vida dele mudou. Depois nós conversamos, semana passada, quem lembra? Sobre quem conversamos? A oração de quem? Quem lembra? Ninguém vai lembrar? Ih, vou dar uma dica. Ai, nem precisei dar dica. Sansão. Eu ia falar, tem pouco cabelo. Ia ser a dica. Conversamos sobre Sansão, que apesar de não ser um grande exemplo, porque ele pecou, cometeu erros, ele ainda assim teve a oração dele ouvida por Deus, porque Deus ouve orações. E nós falamos sobre esse poder, essa característica incrível que Deus ouve as nossas orações em todo o tempo. E hoje nós vamos continuar a falar sobre orações, mas vamos continuar a falar sobre alguém que teve uma oração marcante na Bíblia. E hoje vamos falar sobre o rei Salomão. Por que o rei Salomão? Porque, vou te dar um spoiler, no versículo 10 do capítulo 3, você já deve ter aberto, a Bíblia diz assim, ó: estas palavras agradaram ao Senhor. Por que é interessante, então, a oração de Salomão? Porque Salomão teve uma oração que agradou a Deus. Quando nós vamos desenvolvendo uma vida de oração, eu começo a conhecer Deus, eu começo a conhecer mais de Deus. E quando eu conheço a Deus, eu percebo que não é sobre falar bonito, falar feio, não é sobre falar curto ou falar por muito tempo, é sobre entender quem Deus é e conversar com Deus a partir de quem Deus é. Eu não posso chegar, por exemplo, para a Estela e conversar com ela como eu converso com a pastora Marta. São pessoas diferentes, que têm gostos diferentes, personalidades diferentes. Então, ao longo do tempo que eu vou conhecendo a pastora Marta, quem eu conheço um pouco menos tempo do que a Estela, eu vou conhecendo como que a pastora gosta de conversar, como não, se eu posso mandar um áudio no WhatsApp ou não, se eu posso mandar um textão ou não. A gente vai conhecendo e, naturalmente, quem a gente gosta, eu quero agradar. Nós buscamos agradar as pessoas que conhecemos. Isso é involuntário. Porque ser agradável é bom. Por acaso alguém gosta de uma pessoa desagradável? Diz um sim ou não? Não. Então, se nós buscamos agradar, o meu desenvolvimento da vida de oração começa a ser falar e viver com Deus algo agradável a Deus. Esse é o objetivo. Só que o que é uma oração que agrada a Deus não é uma resposta simples. E nós não nascemos sabendo, e é por isso que nós vamos ver esse relato da vida de Salomão, conversar sobre Salomão e aprender. Então, aí, volto no versículo 3, eu vou te dar um contexto, porque Salomão, ele era o filho de Davi, e era um dos mais novos. Humanamente falando, a pessoa que sucederia Davi era o seu filho Absalão. Então, Absalão, ele era o filho mais velho, ele tinha influência, só que aconteceram problemas na casa de Davi, que Absalão guerreou contra o pai. Então, depois que o filho Absalão morreu, Davi, já ficando mais velho, precisava entregar o trono para um filho. Sua mãe Betseba, mãe de Salomão, vai conversar com Davi, e Salomão vai assumir o trono, logo após o reinado de Davi. Então você imagina, olha só, Salomão novo, assumindo uma função muito importante, no lugar do rei que mais teve fama em Israel. Se eu perguntar a qualquer pessoa, um rei de Israel, a pessoa fala Davi. Não tem como errar, Davi é uma figura importante.
Então, nessa situação, nós vamos ouvir a resposta de Salomão. Versículo 3. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor. Ele andava de acordo com os preceitos de Davi, seu pai. Então, uma noite, ele oferecia sacrifícios e queimava incensos em lugares altos. Versículo 4. O rei foi a Gibeão para oferecer sacrifício ali. Por quê? Porque esse era um lugar alto e muito importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos, 1000 ofertas. Então, em Gibeão, o Senhor aparece a Salomão de noite, em um sonho. E aí Deus diz: peça o que você quer, e eu lhe darei. Agora vamos fazer uma pausa. Preste atenção. Salomão está oferecendo um culto ao Senhor. Então, provavelmente ele ficou lá sozinho, já que foi um sonho, ele dormiu, descansou. Porque naquela época não era igual a nós que vamos aqui rapidinho se reunir para cultuar. Como não tinha o templo, eles entendiam que quanto mais alto eu ficasse, melhor seria para acessar Deus. Porque Deus veio para Moisés no monte. Então, poxa, vamos para um lugar alto. Olha que ideia interessante. Então, ele foi no Monte Gibeão sozinho. Teve um trabalho de oferecer 1000 ofertas queimadas. Terminou e ali mesmo ele ficou e dormiu. Durante o seu sono, Deus aparece para ele e faz a pergunta, que imagina você recebendo a pergunta: Carlos Magno, peça o que você quiser. Já está até sorrindo, pensando: opa, o que você pediria, Deus? Olha, a lista hoje, minha lista seria extensa. Acho que eu pedi uma casa só minha. Pediria uma oportunidade, quem sabe, de ter mais saúde. Ter uma saúde, eu quero garantir que eu e Estela vamos viver até 100 anos. Opa, que garantia. Eu vou pedir para Deus prosperar a minha família. Vou pedir a cura de um familiar. Eu poderia pedir qualquer coisa. Salomão também. Deus não deu limites. Deus não deu nenhuma condição. Só falou: peça, Salomão. Salomão, então, versículo 6, responde: ah, Deus, o Senhor foi muito bondoso com o teu servo Davi, o meu pai. Porque Davi andou contigo em fidelidade, justiça e retidão, de coração completo diante da tua face. O Senhor mantiveste para com ele grande bondade, e deu a oportunidade de um filho que se assentasse no seu trono, como o Senhor hoje vê. Agora, Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar no lugar do teu servo Davi, meu pai. Mas eu não passo, na minha versão, de uma criança. Aqui está como? Deixa eu só olhar. Criança. Eu não passo de uma criança. Óbvio que ele não estava querendo dizer que era uma criança. Ele está querendo que ele era muito moço, muito jovem. Eu não sei como eu devo agir. O teu servo está no meio do teu povo que o Senhor escolheu. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. E agora vai ser o pedido, toda uma introdução. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu povo? E aí é o versículo que a gente leu no início. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Queridos, ele era um jovem, que talvez não tenha sido criado para ser rei. Porque se Davi tinha um filho mais velho, que foi tão influente que conseguiu, no momento errado, se rebelar contra o pai, esse era o rei possível. Então Salomão talvez não tenha sido criado para ser rei, mas estava perto do seu pai. O seu pai cuidava dele, conversava, e agora ele tem essa missão grande. No momento de oração, porque eu tenho um diálogo com Deus, Salomão abre o coração, abre as preocupações dele e faz um pedido. E Deus se agrada. É interessante, irmãos, porque nós estamos falando de um rei, que é Salomão. Só que esse rei, Salomão, aprendeu com o pai dele o que ele devia buscar em sua vida. Se você observar no versículo anterior, vem no capítulo 1 comigo. Perdão, no versículo 1, capítulo 3, versículo 1.
A Bíblia diz que Salomão se aliou com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha do faraó. Ele a trouxe para a cidade de Davi, até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Olha o que a Bíblia fala depois. O povo oferecia sacrifício nos lugares altos, porém, porque até aqueles dias ainda não havia o templo. Então o povo, ele fazia um culto, mas Salomão, como a gente vê no versículo 3, apesar do povo, seguia os preceitos de seu pai Davi. Salomão vivia o que seu pai falava. Abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 4. No versículo 6, só para te dar um contexto, abre no versículo 3, só para você entender. Depois a gente fala do 6. Salomão, ele ouviu do seu pai dicas sobre como governar. Se você tiver um tempinho depois, você lê o texto de Reis, Davi vai passar para Salomão, ó, seja bondoso, seja sábio, faça isso, faça aquilo. O livro de Provérbios é conhecido como um livro escrito por Salomão. Tem outros provérbios que são outros autores mais para frente. Mas aqui no início, a Bíblia fala, Provérbios de Salomão, rei de Israel. E aí vão ter várias dicas, conselhos, coisas que Salomão fala para ensinar. No versículo 3 de Provérbios, está aqui já, ele fala assim, ó, quando eu era menino, na companhia do meu pai, tenro, né, pequeno, e uma criança inexperiente, mas a única coisa aos olhos da minha mãe, versículo 4, ele me ensinava e me dizia, olha o que o pai de Davi ensinava a ele, que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Olha o versículo 5, adquira a sabedoria, o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Versículo 6, não abandone a sabedoria, e ela o guardará, ame-a, e ela o protegerá. Versículo 7, o princípio da sabedoria é, adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o conhecimento. Então Salomão ouviu de Davi isso, ele aprendeu com Davi, busque sabedoria. A sabedoria vai te proteger, o conhecimento vai te fazer prosperar. Então quando Deus chegou para ele e falou, faça um pedido, Salomão, o que ele pediu? O que o pai o ensinou, sabedoria. Pensa, você ouve do grande rei que a sabedoria, o que você tinha que procurar, buscar. Porque isso estava de acordo com a palavra de Deus. E agora Deus te pergunta, o que você quer? Ele vai falar o que ele aprendeu com Salomão, então, na sua relação com Deus, trata o que ele aprendeu com Davi. E Davi, para nós, é um exemplo de alguém que buscava Deus. Como a gente já comentou aqui hoje, sobre como Davi valorizava a presença de Deus. Para ele, um momento com Deus era muito maior do que qualquer tempo longe da presença. Davi acreditava que o pastor dele estava presente em qualquer momento da sua vida. Davi era um homem de intimidade com Deus. Ou seja, irmãos, eu quero aprender a agradar a Deus, qual é o passo que eu tenho que dar? Eu preciso estar perto de pessoas que vivem para agradar o Senhor. A minha vida de oração pode ser influenciada por pessoas que buscam o Senhor. Existe hoje um movimento muito grande de pessoas que não querem fazer parte da igreja. Elas querem estar isoladas, elas querem estar sozinhas. Elas estão se perdendo da unidade, acreditam que podem ser igreja isolados. Mas eu não consigo, irmãos, ter uma mão isolada do braço. Se o meu dedo cai, ele deixa de ser corpo, porque ele não faz parte do corpo todo. Então, ser igreja é essa unidade, é participar, é ser ministrado, é ouvir sobre experiências de oração de outras pessoas, é ouvir testemunhos de oração. Eu, nesse pouco tempo que tenho, eu tenho ouvido testemunhos. Ouvi sobre curas, ouvi sobre milagres, e você certamente tem mais para contar. Então, como que eu vou aprender a ter uma vida próxima de Deus,
se eu não me coloco no lugar de participar de um grupo de oração da igreja. Existem pessoas que acreditam que a jornada de vida delas é sozinho, como um monge. Ele se isola, um eremita, um sábio, se coloca numa montanha e vai viver a sua solitude. Palavra bonita, né? Tem uma palavra que um pastor falava que era solilóquio, que era o seu encontro com Deus solitário, e vai viver ali. Só que essa vida de solidão, ou solitário com Deus, não é o nosso chamado. O nosso chamado é um equilíbrio de uma vida pessoal com Deus, no secreto, mas uma vida comunitária, de compartilhar o que eu vivo com Deus. Pensa numa árvore. A árvore tem raízes e a árvore tem galhos que geram frutos. Se uma árvore quiser só ter galho, não tem firmeza, ela cai. Mas se uma árvore tiver só raízes, não tem função, porque ela não gera fruto. Mas se várias árvores estiverem conectadas, próximas, elas formam um belo pomar. E uma influencia a outra. Ela vai frutificar, vai gerar frutos, e esse é o nosso chamado. Salomão aprendeu com Davi. Talvez hoje você pense, será que eu agrado a Deus nas minhas orações? Será que as coisas que eu peço, as coisas que eu digo, as coisas que eu compartilho, obrigado, são do agrado do Senhor? Eu poderia hoje olhar uma retrospectiva dos últimos 7 dias, e eu espero que nos últimos 7 dias você tenha orado, mas eu olho meus últimos 7 dias e digo, as minhas sétimas orações foram do agrado do Senhor. Opa, eu falhei aqui, e eu estou me colocando no lugar de aprender com outras pessoas. Nós falamos o que conhecemos. Ninguém nasce sabendo. Ah, Rodrigo, eu tenho 20 anos de igreja. Eu estou muito tempo nessa coisa de igreja, mas estou em dúvida. E tenho vergonha de falar, olha, Rodrigo, eu não sei se eu oro, eu não sei se eu agrado a Deus. Igreja não é lugar de vergonha. Igreja não é lugar de bloqueios, de levantar muros, de ter vergonha porque a pessoa vai achar que eu sou um imaturo na fé. A pior coisa que podemos ter na igreja é um não desenvolvimento porque nós temos medo de se abrir. Eu não tenho problema nenhum de falar, pastora Marta, isso eu preciso aprender. Tem coisas que são defeitos, eu sou péssimo. Quer ver uma coisa que eu não sou bom? Atividade manual. Cortar um papel reto. Estela é boa, corta vários, eu fico em um. Às vezes a gente vai cozinhar, Estela cozinha muito mais rápido que eu estou devagarinho. Aí eu vou, junto a cebola no lugar. Então eu vou fazer um arroz, eu corto cebola e deixo no lugar bonitinho. Aí eu corto o alho e deixo no lugar bonitinho. Aí eu boto no prato pensando já, na hora que eu for colocar na panela, tem que estar no prato para eu colocar assim, todo metódico, todo devagarinho, que eu sou desastrado. Aí eu boto a panela na tampa ao contrário, assim, né? A tampa, ela fica ao contrário. Aí a Estela fala, bota assim para não sujar. Eu não quero sujar. Eu sou todo metódico, todo sem jeito. Ela fala assim, é por isso que você tomba. Mas é porque eu sou assim, eu tenho que aprender. Às vezes eu falo, não, eu gosto assim. Mas eu tenho que aprender, naquilo que eu não sou bom, a melhorar. Mas se eu for orgulhoso, se eu levantar muros e falar, não me ensina, não quero saber da sua opinião, dá licença, eu não vou aprender. Às vezes a gente traz para a igreja isso. Não, eu já sou uma pessoa de 20 anos, eu já fiz 500 discípulos, eu já preguei em várias cidades, não vou aprender nada agora. Isso não significa ser cristão. Porque a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da manhã, que vai crescendo, crescendo. A gente só se desenvolve. Salomão é rei aqui, mas teve humildade a perceber e falar, Deus, olha que missão. Eu aprendi com meu pai, e não tenho problema nenhum de falar o que eu aprendi com meu pai, porque o que o meu pai me ensinou é bom, me dá sabedoria. E Deus se agradou da oração de Salomão. Talvez o que falte para a igreja não é quantidade de oração, mas é um coração preocupado em orar o que agrada a Deus. Talvez as respostas da igreja não sejam por falta de oração, mas é porque a oração não agrada o coração de Deus. Ah, Rodrigo, mas eu tenho que me preocupar em agradar a Deus? Ok, então Deus é aquela pessoa, sabe, mimada, que fica sentado num trono falando assim, olha, se você não me agradar, eu não faço nada. Se não me elogiar, nem sai daqui. Não é isso. É a resposta do seu coração
Porque você ama o Senhor. Você quer agradar. Só que outra coisa que eu aprendo da oração de Salomão, além da humildade que ele teve para aprender, é a resposta de uma pergunta simples. Salomão pediu sabedoria para ele ou para os outros? Respondam aí, o que vocês acham? Foi para ele ou para os outros? 1, 2, 3 e... Essa pergunta tem duas respostas. Ele pediu sabedoria para ele, mas pensando nos outros. Eu vou dar um exemplo. Digamos que é aniversário de Estela. Aí eu vou dar um presente para ela. Aí eu compro uma máquina de lavar, para poder lavar a roupa da casa. Eu comprei um presente para ela ou para mim? Para os dois. Porque vai ajudá-la, é uma coisa que ela queria, mas eu também estou pensando no meu benefício ao dar a máquina, nesse exemplo. Repara, Salomão pede sabedoria, mas pede sabedoria para governar bem o povo, para fazer o melhor para o povo. Agradou ao Senhor o fato de Salomão pensar no outro. Agradou ao Senhor que Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, e ele pediu pensando nos outros. Retorna para o livro de Reis, capítulo 3. Porque não é que Deus se agradou. Parece, irmãos. E aí eu vou dizer assim, eu fico lendo, eu fui imaginando Salomão, falando com Deus assim, meio humilde, meio preocupado. Ah, Senhor, olha que missão, olha que dificuldade, mas me dá sabedoria. E Deus estava lá. Porque a Bíblia diz que Deus apareceu em sonho. Então, se Deus apareceu, havia uma manifestação de Deus. E Deus, ele se alegra e diz algo grandioso. Você já voltou para o livro de Reis, capítulo 3? Se não voltou, vai devagar, não precisa ter pressa não, que eu estou tranquilo. Deus, ele olha o pedido de Salomão, e Deus não pode se surpreender. Deus sabe de todas as coisas. Mas ao ver que o coração de Salomão externou uma preocupação sincera com outros, Deus vai responder a oração dizendo: já que você me pediu isso, sabedoria, e não longevidade, e não riqueza, nem a morte dos seus inimigos, isso aqui muita gente pedia. Pede qualquer coisa, muita gente ia falar: mata fulano. Mata não, Senhor, mas só afasta de mim, não. Deixa distante. Ou eu pedi: olha, eu quero todo o dinheiro do mundo. Eu quero ser eterno. Já que não pediu nada disso, mas pediu entendimento para discernir o que é justo. Eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual e nem haverá depois. Ou seja, Deus tornou Salomão o homem mais sábio da história. Mais sábio da história. Nem antes, nem depois houve alguém tão sábio quanto Salomão. Mas Deus deu só sabedoria a Salomão? Não. Versículo 13. Eu também vou te dar o que você não me pediu. De modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Aí olha aqui, ó. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como seu pai fez, eu prolongarei os seus dias. A Bíblia diz que não houve homem, no versículo 13, mais rico que Salomão. Não houve rei com mais glória. Por isso que Jesus, quando vai falar lá do lírio, né, versículo que às vezes o pessoal usa, nossa, nem Salomão em toda a sua glória, reis vieram até Salomão, por sua sabedoria com presentes. Imagina, o mundo inteiro se curvava perante a glória, a riqueza, sabedoria, poder que Salomão tinha como rei. Tudo isso resultado de uma oração pensando nos outros. Primeira coisa que eu ensino, cuidado, porque você pode começar a pensar assim, ó. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó foi uma pessoa que sofreu muito, perdeu tudo, mas o cativeiro de Jó só mudou quando ele começou a orar pelos seus amigos, por outros.
Salomão fez um pedido pensando nos outros e foi abençoado. E qual é o problema? É nós começarmos a fazer o seguinte: eu vou orar para a pastora Marta para Deus me abençoar. Está vendo? Porque Deus abençoa quem ora pelos outros, eu vou orar pela minha bênção. É como se eu fizesse o seguinte: eu vou amar Juan, porque Deus vai me amar mais. Eu estou começando a trocar, e no final das contas, eu não estou pensando mais em Juan, estou pensando em mim. O que agrada ao Senhor é o coração altruísta, é o coração que pensa no outro, é uma vida que pensa no outro, logo, uma oração que pensa nos outros. Tiago, capítulo 4, se você não quiser abrir, tudo bem, mas no versículo 1, ele começa a falar: por que existem tantas guerras, discussões, contendas e brigas entre vocês? Não é por causa do coração egoísta que vocês têm? E aí ele fala duas coisas que são como se fosse um tapa na nossa cara, como se fosse uma grande repreensão. Fala: nossa, vocês são tolos, porque vocês não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem de acordo com o mau desejo do seu coração. O véu que separava já não separa mais. Deus deu livre acesso. Deus não fala que a oração de pastor é mais poderosa que a oração de ministro de louvor, e a oração de ministro de louvor que está cantando é mais poderosa que o baterista, e o baterista é mais poderoso que o baixo, e o baixo é mais poderoso que a mídia. Não, Deus fala que todos têm livre acesso. Ah, mas a vida de oração do pastor, do líder, me chama a atenção. Talvez o que chame a atenção não é a oração dele, mas são as renúncias e sacrifícios que aquela pessoa fez para caminhar no caminho de Deus. E aí Deus o escuta simplesmente porque ele está perto de Deus. E aí nós olhamos o posto e queremos o posto, não queremos a vida. Nós olhamos Davi e queremos ser rei, não queremos estar no deserto, sendo perseguido e morto. Não queremos honrar inimigos. Não queremos o vale da sombra da morte. Cuidado, cuidado. Às vezes nós estamos olhando o resultado de uma vida com Deus, querendo só colher o fruto. E aí achamos: o pastor, quando ora, acontece. Não é isso. Mas talvez esse pastor, esse líder, essa referência, ele vive uma intimidade com Deus para pedir as coisas que são agradáveis. Pensa, Deus só faz, essa palavra é bonita, tá? O que lhe apraz. Olha que palavra bonita, só usa aqui o que ele quer. Deus não vai fazer o que ele não quer. Deus é soberano, ele só faz o que ele quer. Então, se eu pedir o que ele quer, ele vai fazer. Só que eu nem peço. Tiago disse: vocês nem pedem. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês numa coisa bem específica. Bem específica. Eu estou querendo montar numa mochila todas as coisas que eu preciso para o ministério: caderno, agenda, uma caneta, um livro, a Bíblia, vou botar meu computador. Só que para isso eu preciso do quê? Se eu quero colocar tudo na mochila, o que eu preciso? Da mochila. A mochila que eu tenho, ela já anda sozinha. Ela está nesse nível, ela caminha sozinha. Então eu preciso de uma mochila nova. Eu falei: não, Deus vai me dar uma mochila nova. Só que se eu não tiver coragem de pedir, eu não vou acessar o que eu preciso. Talvez você precise de um emprego, talvez você precise de uma bênção na sua família, precisa de cura, de uma oportunidade, quer que a igreja prospere, quer que tenha mais discípulos, quer que haja tantas pessoas aqui que falte cadeira. Talvez você queira muitas coisas, mas é na ausência da sua oração que as coisas não estão acontecendo. Não é porque Deus precisa da nossa oração, mas é porque Ele escolheu assim. Mas talvez você tanto ore e seja egoísta nelas. Talvez você não queira um carro para compartilhar, que é só para si. Um emprego para se vangloriar. Dinheiro para ganhar status. E o seu coração é tão duro que Deus prefere conservar a sua vida do que conceder algo da dureza do seu coração. Talvez se Salomão pedisse dinheiro, Deus desse dinheiro, mas não estivesse com Salomão. Talvez se Salomão pedisse: eu quero morrer muito velho, Deus deixasse Salomão morrer muito velho, mas ficasse distante de Salomão. Cuidado. Muitas coisas nós queremos pedir numa vida de oração, mas não estamos pedindo para ter vida de oração. E Tiago diz: peçam sabedoria e Deus dá.
Salomão pediu sabedoria e recebeu. Aprendeu a discernir as coisas, mas ele pensava em outras pessoas. Muitas vezes Deus está permitindo portas grandes, mas não estão sendo abertas por nossa falta de oração. Eu escrevi uma frase aqui, eu queria ler. Eu estava pensando sobre isso, eu escrevi aqui, eu falei, nossa, isso aqui eu tenho que compartilhar, porque eu fiquei pensando tanto nisso, falei, nossa, quantas vezes talvez eu tenha perdido oportunidades. Não queira movimentar o céu apenas para si em oração, pois Deus tem um propósito pessoal para cada um, mas esse propósito está totalmente conectado ao propósito de Deus com a humanidade. Não é só sobre salvar uma pessoa, mas de mover todos os salvos a alcançar outros. Deus tem algo maravilhoso para a minha vida, para a sua vida, eu tenho certeza disso. Que Deus quer dar uma vida abundante, mas não é sobre uma vida abundante egoísta. Deus rasgou os céus. É como se estivesse com as bênçãos numa bexiga, esperando que a sua oração estoure para que ela jorre. Mas você só vai alcançar quando você tiver uma oração agradável a Deus. Sabe por quê, queridos? Salomão eu gosto muito de Salomão. Pessoalmente, eu sempre vi a vida de Salomão com muito apreço. Mas ao longo do tempo, você vai estudando a vida de Salomão, eu fico triste. Olha, a gente se conecta, cada um com um personagem na Bíblia. Eu gosto muito de Davi e Salomão. Mas eu fico triste com Salomão, sabe? Tipo, se eu pudesse mudar a história de alguém, eu acho que eu mudaria de Salomão. Você pode abrir em Eclesiastes, capítulo 12? Versículo 13 e 14. Por que eu fico triste com Salomão? E isso é um ensino também. Existem 3 livros na Bíblia que são dados à autoria a Salomão. Um é o livro de Provérbios, que exalta um Salomão sábio, extremamente sábio, compartilhando conhecimento que muda a vida até hoje de quem lê. Provérbios, só para dar uma referência, Eclesiastes 12, 13 e 14. Provérbios é um livro que é estudado em faculdades de administração. Eu já ouvi na faculdade de engenharia um professor que foi falar sobre Provérbios numa aula. De tão profundo que é o conhecimento. Existe outro livro, que é o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E esse livro é sobre uma relação de amor verdadeiro entre o rei Salomão e uma mulher que não tinha o poder da princesa, filha do faraó, que não tinha o status dos milhares de casamentos de Salomão, mas era uma mulher simples, que Salomão amava muito. Então, o livro de Cântico dos Cânticos fala do amor sincero, fala de um Salomão que amava. Mas o livro de Eclesiastes, ele fala de um Salomão mais velho, um Salomão experiente. O que a gente diria assim, um Salomão ruiós. Ele ia estar na reunião, o Salomão de Eclesiastes ia estar aqui na reunião, sabe? Só falta vocês não estarem, aí perderam a oportunidade. Só que o Salomão, ele teve um problema. Ele ganhou sabedoria, só que ele começou a fazer umas escolhas erradas. Salomão construiu um templo, o templo de Jerusalém, o lugar aonde Deus e a presença dele habitavam. Salomão construiu Israel poderoso, mas começou a casar com pessoas por causa de política, casou com muitas mulheres, milhares de mulheres. E cada mulher tinha um culto, tinha um Deus. E ele começou a ceder, negociar. Ele começou a negociar a vida de oração dele com Deus, com outros deuses. Talvez tenha começado com uma esposa que falou, eu vou fazer um templo pro meu Deus aqui, Dagon. Vai fazer. E ele estava com Deus. Só que de repente ela estava pedindo a Dagon, ele estava com Deus, e a mulher falou, mas olha, meu bem, vem aqui comigo. E ele foi um dia, no outro dia, e aí outra esposa, e outra esposa. Não se escandalize com Salomão ter várias mulheres, era a cultura da época. Mas ainda assim a Bíblia diz, cuidado, rei, lá atrás, por ter muitas mulheres. Se não me engano é Deuteronômio 17. Salomão era sábio, ele sabia. Então Salomão, em Eclesiastes, diz que viveu tudo, experimentou tudo, provou tudo que um homem, com toda a sua glória e poder, podia ter. Ele experimentou o mundo inteiro. Casou com todas as mulheres que pôde.
teve todo o dinheiro e glória. Foi o homem mais sábio. E o que me entristece é que esse homem, que a humanidade diria, esse é o homem perfeito, é o homem mais rico do mundo, tem todas as mulheres aos seus pés, tem toda a fama, governo, tudo que ele fala é sábio. Se esqueceu da principal coisa, uma vida que agradasse a Deus. E já idoso, já velho, experiente, sabendo que tudo que ele fez foi vaidade, escreve um livro que é até triste. Eu já estudei esse livro, gravei na época no YouTube sobre as lições de um velho rei, e eu ficava vendo, meu Deus, um homem tão sábio se perdeu assim. Por quê? E aí ele ensina, nos últimos 2 versículos do texto, um texto triste, porque é a experiência negativa dele. Aí ele fala assim, ó: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa. De tudo que eu falei por 12 capítulos, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No fim da vida, o homem sábio que foi Salomão disse assim: sabe qual foi o meu erro? É que eu comecei a viver a bênção que Deus me deu, longe da presença dEle. Eu comecei como um rei sábio que pediu certo, mas começou a viver a resposta sem Deus. Eu comecei uma vida de oração correta, mas eu comecei a receber o que eu pedia e me perdi nos pedidos. Eu comecei a ser abençoado e perdi a dependência. Eu perdi a humildade, eu era o homem mais poderoso da história. E esqueci que quem é todo poderoso era o Senhor. Me afastei dele. Eu comecei a viver uma vida de oração e talvez você sinta isso. Porque quando você tem uma resposta de oração, você fica, eita, Deus respondeu, você chega a ficar, você até tenta, vou tentar de novo. Aí Deus responde de novo, você fala, agora eu sou o grande pedinte ao Senhor. O que eu peço acontece. Só que isso fora da presença de Deus não o agrada. Tem um filme, o Todo-Poderoso. É um filme interessante de você assistir. Com o olhar de quem crê no Senhor, analisar. O que seria o homem se ele tivesse o poder de Deus? E ele começa a bagunçar o mundo inteiro, perde a pessoa que ele mais amava. Porque não é sobre o poder, mas é sobre a essência. Uma vida de oração que agrada ao Senhor é na presença dEle. A Bíblia diz que se você tirar o galho da vinha, ele seca. Ele é lançado ao fogo. Assim somos nós, fora da presença de Deus. Se você quiser conquistar algo grande com o Senhor, esteja perto. Perto dos irmãos para aprender, pedindo pelos irmãos, sendo humilde, mas se vigiando para nunca se afastar demais quando receber. Porque aquele que tem uma vida de oração agradável, recebe, porque ele agrada a Deus. Deus escolheu movimentar a partir do que nós temos, do que nós oferecemos, do que nós cremos. Mas existe um risco muito grande de, ao receber, sairmos da presença dEle. E o homem mais rico e sábio do mundo termina a vida sem Deus. Termina a vida distante. Termina a vida arrependido. Arrependido de tantas escolhas que fez longe da presença. O que me ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não é só o início, é a base. Adquira toda a sabedoria que você puder, conhecimento, tudo que você puder. Mas nunca perca a essência, que é a presença de Deus na base. A igreja pode ter todo o conhecimento sobre todas as linguagens e ciências. Pode ter conhecimento sobre toda a Escritura. Mas se ela perder a base, que é Jesus Cristo, de nada servirá o conhecimento. Porque o conhecimento só é válido na base que é Cristo. O povo de Deus perece não só por falta de conhecimento, mas porque não conhece o poder de Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Queridos,
Se eu te contasse sobre um rei poderoso, imagina o presidente do Brasil, imagina o presidente dos Estados Unidos, imagina a pessoa mais poderosa que você possa imaginar. Qualquer história vai dizer que nem todo mundo consegue falar com o presidente, nem todo mundo consegue falar com o dono da grande empresa. É difícil você marcar um horário com o diretor de um hospital, você não consegue. Para marcar com o diretor da escola das crianças é difícil. Porque quanto mais poder e responsabilidade você tem, mais difícil, o seu tempo é curto, você tem pouco tempo para as pessoas. Então, para as pessoas chegarem, e se você consegue chegar até ele, meu Deus, é uma oportunidade, eu estou diante do grande que decide, ele decide todas as coisas. Eu trabalho numa escola, então o tempo do diretor é corrido. Então, quem chega até lá, tem a oportunidade de falar com quem decide. Você chega até preocupado, temeroso, o que eu falo, o que eu não falo. Só que a Bíblia diz que o mais poderoso de todos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, abriu o trono, o espaço, o lugar onde Ele está para nós. Apesar de sermos servos, pequenos, Deus falou, olha, eu sei que no mundo é assim, mas comigo, liberdade. Você tem livre acesso, você pode falar, você pode buscar, você pode pedir, você pode batalhar em oração. O que nós temos feito com essa liberdade? Porque se alguém tão poderoso assim abre um espaço para mim, ao reconhecer isso, eu vou querer agradá-lo com tudo que eu tenho e sou. Ele morreu na cruz por mim. Ele mudou a minha vida. Eu quero agradá-lo. Se hoje, tudo que nós escutamos sobre Salomão, não te levar a entender que a principal coisa que Salomão fez foi usar a oportunidade de estar com Deus para pedir algo que o agrade, guarda isso. Invista a sua vida em agradar ao Senhor com tudo que você tiver. Invista ainda mais tempo do que nós temos para agradar a Deus em oração. Para que você conheça o que é insondável aos homens. Para que Deus te revele a sua vontade. E na vontade dEle, cada um de nós possa cooperar e a igreja cresce. Mas não em número, não cresce em poder, mas cresce em intimidade e conhecimento de Deus. Eu queria te convidar a fechar os olhos para que nós pudéssemos clamar, interceder, pedir. Imagine que nesse momento, Deus está presente. Ele é presente em todo o tempo. O Espírito dele se move em nosso coração. Então Ele está presente. E se Ele está presente e Ele te permite um pedido, vamos clamar pela vontade dEle.